Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um cadinho de cinética química. Essa palavra cinética significa movimento. E aqui nesse contexto, então, cinética química tem a ver com o estudo da velocidade dos processos químicos, ou melhor, das reações químicas. Mas, professor, por que será que é tão importante assim estudar a velocidade das reações? Gente, para pensar um pouquinho, né? O que na nossa vida não é importante que a gente pense no tempo? O fator tempo é muito relevante para nós, seres humanos. Então, existe tempo para acordar, para descansar, existe tempo para trabalhar, existe tempo para ser criança, para ser adolescente, para ser adulto, existe tempo para tudo nessa vida. E a velocidade, ela está intimamente relacionada com o tempo. Então, tem processos que é interessante que a gente faça de maneira mais rápida e tem outros processos de maneira mais lenta. E quando a gente fala de reação química, não vai ser diferente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem a importância desse assunto. Olha só, vamos pensar em medicamento. Imagina que você tenha uma infecção e aí, não que eu queira, né? Pelo contrário, eu imagino que todos estejam bem e eu desejo saúde para todo mundo. Mas imagina uma pessoa com infecção, ela precisa de um medicamento que seja eficaz. Então, o efeito terapêutico do medicamento dentro do corpo precisa, através de reações químicas, né, porque a ação do medicamento se dá através de reações químicas, precisa ter uma velocidade adequada, né, para o tratamento em questão. Se for uma velocidade muito lenta de ação do medicamento, pode ser que a pessoa não se cure ou não tenha um tratamento adequado. Então, até para estudar medicamentos e a ação dos fármacos dentro do corpo humano, né, pensando em saúde de forma geral, é importante que os cientistas eles verifiquem qual é a velocidade de reação e de metabolização daqueles medicamentos dentro do corpo humano. Né? Então, existem medicamentos de ação mais rápida e outros medicamentos de ação mais lenta. Tudo isso depende de estudar como vai se dar a velocidade da interação desses fármacos dentro do corpo. E esse é uma parte do estudo das substâncias químicas dentro de farmacologia bastante importante, que envolve cinética química. Pois bem, armazenamento de comida. Todo mundo sabe, de alguma maneira, que a comida que ficou lá fora do armário, né, em contato com o calor, às vezes bateu uma luzinha ali, a comida fora da geladeira, ela estraga mais rápido. E o que é estragar a comida? É nada mais do que um monte de reações químicas que fazem com que o alimento vá ficando inapropriado para o consumo, não é verdade? Então, a gente sabe que se a gente quer guardar um alimento, que as reações químicas de putrefação, elas aconteçam de forma mais lenta, a gente põe eles na geladeira. Por quê? Na geladeira, o frio ajuda a diminuir a velocidade de reações de estragar a comida. Então, as reações que produzem alterações organolépticas de sabor, de cor, de textura, essas reações que estragam os alimentos, elas ficam mais lentas dentro da geladeira. Por isso que a gente põe o alimento dentro da geladeira, né? O frio, ele conserva melhor os alimentos. As reações ficam mais lentas. No calor, as reações de putrefação são mais rápidas. Então, o que será que a temperatura implica na velocidade das reações? A gente vai estudar isso em cinética. Um outro exemplo é quando, por exemplo, o feijão, né? Ele é um grão bastante difícil de cozinhar, ele é duro. Então, na cozinha, a gente coloca ele na panela de pressão, porque a pressão tende a acelerar a reação de cozimento do feijão, não é? E a gente vai ver por quê daqui a pouco. E na hora da pipoca, né? Vou ver um filminho, vou ver a aula do professor Gilberto, vou comer uma pipoquinha. Pois bem, todo mundo que já fez pipoca, que é uma delícia, sabe que nem todos os grãos estralam na mesma velocidade. Você coloca ali na panela, começa a aquecer, puff, um grão estrala mais rápido que o outro, né? Tem reações químicas mais rápidas que o outro. Outros grãos demoram mais, né? Então existe uma diferença de velocidade de reação na hora de produzir pipoca. E ainda assim sobram alguns grãos sem estralar. Então, olhando no fundinho da panela de pipoca, mesmo que você terminou de estralar, sempre sobra uns grãos, quer dizer, sempre não, né? Mas às vezes sobra uns grãozinhos sem estralar. Isso tem a ver com cinética, tem a ver com velocidade de reação. Pois bem,
Para a gente estudar um pouquinho melhor isso, vamos pensar aí numa reação química genérica, né? Então aqui eu tenho o meu reagente A2 com o meu reagente B2, né? Então eles vão ser colocados para fazer uma reação química. Então eu tenho esse produto AB formando aqui, né? Os coeficientes estequiométricos estão balanceados e aqui está a nossa reação modelo para a gente pensar em cinética. Pois bem, na química, aqui, tudo que vem antes da seta são os reagentes, né? Pensando num bolo, por exemplo. Quando a gente fala ingredientes do bolo, né? Então, farinha, leite, ovos, açúcar. Então, tudo isso são os ingredientes do bolo. E aí você leva o bolo para o forno e depois produz o bolo. Bolo pronto, gostoso, cheirosinho, delicioso. Vai tomar no café da tarde. Então, este bolo pronto, na química, a gente chama de produtos. Assim como esse produto AB, né, que foi produzido depois dessa setinha. Então, a seta, ela indica reação química e antes da seta eu tenho os meus reagentes, no caso do bolo são os meus ingredientes, na química a gente não chama ingrediente, a gente chama de reagente, e depois da seta eu falo aquilo que foi transformado em reagentes, no caso, os produtos. Então, pensando um pouquinho mais detalhes aí, ó, eu tenho essa molécula de A2 reagindo com B2, produzindo, então, esses dois compostos ABs. Pois bem, agora, para entender um pouquinho mais de quais são as implicações na velocidade da reação química, a gente vai falar em mecanismo de reação. O que é um mecanismo de reação? Veja, quando você faz bolo, você põe os ingredientes e bota no forno, né? No final, quando o bolo estiver pronto, você tira o bolo e vê como que ele ficou, se ele ficou bom ou não. Quando a gente fala em mecanismo de reação, a gente não pensa somente no antes e depois. Ou seja, misturou os ingredientes, pôs o bolo para assar e o depois, bolo pronto. Não. Mecanismo de reação é olhar para todo o processo, desde o início da reação até o final. Então, é como se você, cientista, querendo observar o mecanismo de reação, ficasse lá no forno, olhando durante os 40 minutos de cozimento, né, em que o bolo vai assar, você ficasse lá olhando como é que se dá esse processamento, como se dá a reação, como se dá a velocidade, que diferenças vai acontecer em cada momento ali de produção do bolo. Isso é um mecanismo de reação de acordo com a cinética. Então, a gente vai dar uma olhada como é que fica isso agora, pensando naquela nossa reação modelo. Então, aqui a gente tem a nossa reação modelo, e pensando em mecanismos de reação, o que acontece? Nós temos os nossos reagentes no estado inicial da reação. Então, obviamente, eles vão precisar se aproximar, porque uma reação química só se dá com a aproximação e o encontro real e efetivo, né, das substâncias. Então, a substância A2 precisa encontrar a substância B2, elas precisam se encontrar. E, nesse processo, conforme elas vão se aproximando, a ligação química entre os átomos de A vão se enfraquecendo. As ligações químicas do átomo de B também vão se enfraquecendo, ao mesmo tempo que a ligação química entre A e B começa a se fazer. Então, existe um estado intermediário, que eu estou mostrando aqui para vocês, com essas ligações pontilhadas que representam que entre os dois átomos de A ligação que era feita, ela está se desfazendo. Entre o átomo de A e B, a ligação que não existia começa a se fazer. Então, aqui eu tenho um estado intermediário. É o meu mecanismo de reação. No final, quando as moléculas se rearranjarem, aí eu tenho o meu produto final com a ligação entre A e B definida e feita, e a ligação entre A e B definida e feita no outro composto. Então agora eu não enxergo só o início e só o fim, eu enxergo o estado intermediário, e eu chamo essa análise de mecanismo de reação. Ela é importante para a gente entender quando uma reação ela é mais veloz que a outra e por quê. Então, eu tenho agora os meus reagentes, eu tenho o estado intermediário, que eu vou chamar agora de complexo ativado. Então, o que é o complexo ativado? É o estado em que os reagentes já se encontraram e existem ligações químicas enfraquecidas, aquelas que serão desfeitas, e ao mesmo tempo existem ligações novas sendo produzidas. É um estado muito rápido que é chamado de intermediário. E no final eu tenho então o produto, no caso, o meu bolo assado. Portanto, o complexo ativado se trata de um estado intermediário entre o início da reação e o final da reação. Bom,
eu posso traduzir isso na forma de gráficos. Os gráficos são muito utilizados em exames vestibulares, no Enem, então é bom a gente se familiarizar com eles. Bom, para quando a gente fala de cinética química, é muito comum um gráfico que tenha no eixo X, no eixo horizontal, caminho da reação, e no eixo Y, energia. Pois bem, caminho da reação, gente, significa a forma como a reação vai se processando, desde o início, o meio e o fim dela. Caminho da reação tem a ver com o tempo, mas não é o tempo. É o processamento da reação. Então, não tem uma unidade específica. Se fosse tempo, aqui seria horas, minutos, segundos, mas não tem. Então, é caminho da reação, é o processo da reação. Então, não tem unidade. Agora, a energia, quando a gente fala de cinética, a gente está falando mais especificamente de entalpia. E a entalpia, né, assim como todas as formas de energia, no Sistema Internacional de Medidas, é determinada em joules, né, uma unidade de medida. Na área da nutrição, é mais comum quilocalorias ou calorias, né, uma outra forma de medir calor ou entalpia. Mas aqui a gente vai usar em joules, neste exemplo. Então, o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós temos dois patamares de energia, tem este dos reagentes e tem este daqui dos produtos. Bom, aqui o reagente, então, ele começa a ganhar energia até chegar no meu complexo ativado. Lembra lá? Os reagentes, eles se encontram, existe um encontro das substâncias e nesse encontro eu formo, então, momentaneamente o meu complexo ativado. O complexo ativado, ele tem um máximo de energia. E depois, então, que eu formei o meu complexo ativado, existe um decréscimo de energia, portanto, uma liberação de energia para o meio e a formação de produtos. Então, veja, para acontecer uma reação química, eu preciso que os reagentes eles ganhem energia até chegar no complexo ativado. Chegando no complexo ativado, existe uma nova liberação de energia para a formação de produtos. Neste caso, se eu for observar bem, como os produtos têm mais entalpia que os reagentes, eu estou falando aqui de uma reação que o saldo total de entalpia ou de calor é positivo, ou seja, uma reação que absorve calor. Portanto, neste gráfico específico, é uma reação do tipo endotérmica, que absorve calor. E aqui, neste gráfico, o que nós temos? Então, que a energia total necessária para que os reagentes cheguem até o estado de complexo ativado, eu vou chamar de energia de ativação. Bem simples isso. A energia de ativação é o empurrão inicial para que os reagentes eles cheguem no complexo ativado. Então, no gráfico, você traça uma linha, né, base, na mesma base dos reagentes, na mesma reta tracejada, e aqui, do meio dessa montanha, bem no pico dela, você cria uma seta que vai da base dessa linha, na mesma altura da energia dos reagentes, faz uma seta, aponta ela para o pico da montanha, onde é o complexo ativado, e toda essa quantidade de energia aqui corresponde, então, à energia de ativação, ou seja, a energia para que os reagentes se transformem num estado intermediário chamado de complexo ativado. E, além disso, nós temos esta variação total de entalpia na reação que a gente estuda em termoquímica, que é a variação de entalpia, famoso ΔH. Esse delta, aqui, esse triangulinho, ele nada mais é do que a letra grega D, maiúscula, não é? No alfabeto grego. Então, recapitulando, energia de ativação é a energia total do complexo ativado menos a energia do reagente. Ela vai ser representada no gráfico por essa seta, que vem aqui da base da mesma linha de energia dos reagentes até o topo da montanha do complexo ativado. E o ΔH, portanto, é sempre a diferença entre a energia dos produtos com a energia dos reagentes. Pois bem, olha aí essa foto, né? Essa imagem, na verdade. Então, tem um motociclista, ele precisa pular esse morrinho. Então, se o motociclista não acelerar a motocicleta, ele não vai conseguir ter energia suficiente, cinética, movimento suficiente para pular o morrinho. Então, a energia de arranque, a hora que ele acelera, então faz com que o motor
dê energia suficiente para que a motocicleta supere o morrinho. E aí, então, ele consegue ter uma energia de ativação suficiente para subir essa montanha. Então, essa é a energia de ativação. Ela pode ser considerada como uma energia inicial necessária para que toda a reação aconteça, né? E ela é necessária, então, para formar o complexo ativado. Gente, a energia de ativação, o próprio nome diz, né? Ela ativa o complexo ativado. Então, você pode pensar, por exemplo, quando você está dormindo e tem dificuldade para acordar, e aí a sua mãe vem lá e te dá um empurrãozinho, né? Acende a luz, fala, meu filho, vamos estudar, vamos acordar. Então, essa é a energia de ativação, um empurrão inicial para fazer uma coisa que, tecnicamente, você não ia fazer assim de graça, né? Então, precisa de uma ajuda externa. Então, a gente vê a energia de ativação, por exemplo, ao riscar o fósforo, né? Então, a gente sabe que o fósforo, ele reage com o oxigênio do ar, gerando combustão, que produz luz e calor. Mas o fósforo e o oxigênio do ar sozinhos, eles não reagem. Por que não reage, Pro? Porque, gente, eles precisam de um pontapé inicial, eles precisam de um estímulo, de uma energia que venha de fora do fósforo. Então, o que eu faço? Eu faço um atrito da cabeça do fósforo com a caixa do fósforo. Esse atrito gera calor. E este calor é a energia de ativação necessária para que o fósforo pegue fogo. Depois que aconteceu a energia de ativação, o fósforo pega fogo e está tudo certo. Mas sem esse pontapé inicial, eu não consigo fazer a reação de combustão do fósforo. A mesma coisa como os antigos faziam, né? Os nossos antepassados faziam para fazer fogo. Então, eles pegavam, por exemplo, 2 gravetos, né? O graveto, a madeira, ela pega fogo com o oxigênio do ar. Mas se você não fizer atrito, ou seja, se você não der uma energia de ativação suficiente, né? O atrito, ele traz calor e esse calor, então, vai favorecer com que a madeira comece a entrar em combustão com o oxigênio do ar. Essa também é uma forma de dar uma energia de ativação, um pontapé inicial, para que esse fogo aconteça. Bom, e qual que é a relação, professor, da energia de ativação com a velocidade de reação? Toda a relação do mundo. Por quê? Vamos pensar que a energia de ativação é como se fosse um muro, né? E vamos imaginar que você agora queira passar esse muro, queira pular o muro para o outro lado. Bom, se a energia de ativação é pequena, se o muro é pequenininho, você consegue pular o muro rapidinho, né? Então, a velocidade de pular o muro e ir para o outro lado é muito rápida, porque a energia de ativação, a barreira que você tem que enfrentar para fazer a reação é pequena. É fácil chegar no estado ativado, então a velocidade é rápida. Agora, se o muro é muito grande, então você já vai imaginar que você vai ter mais dificuldade para escalar esse muro e passar do outro lado. A sua velocidade de cruzar o muro vai ser menor. Portanto, quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade, né? Então, a energia de ativação, ela é inversamente proporcional à velocidade. Pois bem, existe uma outra questão que é o seguinte: nem todos os chutes levam ao gol. Todo mundo que já viu uma partida de futebol, em especial um pênalti, já viu que tem pênaltis que dão certo, né? Você chuta e acerta, e tem outros que batem na trave, outros que nem na trave bate, vai para fora. Então, para a reação química é a mesma coisa. Você tem um reator, né, as coisas acontecendo, e aí, às vezes, as substâncias vão se encontrar, e aí vai haver reação química, e às vezes não tem encontro. Ou não um encontro que tenha uma energia suficiente para ter reação química. A mesma coisa a gente vai ter aqui, então. Nem todo encontro de reagentes leva à formação de produtos. É só pensar na pipoca, né? Algumas pipocas sobram no final da panela, mostrando que não teve reação. Por que será? Porque nem todo encontro dos reagentes foi eficaz para ter a reação química. Então, para haver reação química, é necessário acontecer aquilo que a gente chama de choque efetivo. O que é um choque efetivo? É quando um reagente bate com o outro de uma maneira tal que garanta a produção de complexo ativado e depois de produtos. Então, nem todos os choques vão ser efetivos, mas os que forem vão propiciar a produção dos nossos produtos. Então, vamos dar uma olhadinha com calma nisso, como é que fica. Então, olha só, olhando de novo para a nossa reação modelo, né, o A com B, nessa configuração espacial aqui, ela está adequada para que haja a reação química. Então, o A e o B, eles se encontram assim, ó,
pum, nessa disposição. Pronto, ela está adequada para acontecer a reação. Aconteceu, então, o estado intermediário e os produtos. Eu digo que este choque nessa conformação espacial, ela é um choque efetivo. Agora, suponha que agora as moléculas de A e B, elas estejam assim, ó, horizontais, e elas vão se chocar com uma outra disposição no espaço. Essa disposição, ela não é adequada para fazer o meu estado intermediário, meu complexo ativado. Portanto, não houve choque efetivo. Por mais que elas batam com energia suficiente, essa disposição não é adequada, enquanto que essa disposição é adequada. Então, o choque efetivo também depende de haver uma disposição espacial adequada, um encaixe das moléculas na reação. Vamos pensar aqui no nosso bule, né? Olha aqui o nosso bule, que bonitinho. Então pensa, ó, aqui tem a tampa do bule e imagina que a tampa e o bule sejam dois reagentes, eles precisam se encaixar. Se a tampa bater em outros lugares, não tem reação química. Agora, o único lugar para haver reação adequada é aqui, ó. O único lugar de encaixe. Então, se encaixar adequadamente nessa posição, aí eu tenho uma reação química, tá? Se tiver choques dos reagentes com outras partes do bule, não tem reação química. Então, uma reação química, para um choque ser efetivo, ela depende de um encaixe entre os reagentes. Uma outra questão é o seguinte, vamos lembrar do carrinho de bate-bate. Se você quiser atazanar seus amiguinhos no carrinho de bate-bate, você precisa ter uma velocidade adequada, né, para chacoalhar o amiguinho. A mesma coisa para a reação química. Os reagentes, eles precisam ter uma energia cinética. O que é energia cinética? Energia de movimento. Então, se os reagentes eles se chocam com baixa energia cinética, eles não garantem a quebra de ligações químicas antigas e produção de novas. Então, eu preciso ter uma energia cinética suficiente, bum, para dar reação química, para formar novas ligações. Então, é necessário, para choque efetivo, duas condições primordiais. Então, a primeira delas é ter energia cinética suficiente, né? Porque sem essa energia você não consegue fazer reação química. E a segunda é uma configuração espacial adequada, né? Se os reagentes não tiverem um bom encaixe, eles não vão conseguir fazer uma reação. Então, pense nisso. Para choques efetivos, energia cinética suficiente e configuração espacial adequada, encaixe. Bom, além disso, existem fatores que vão afetar as velocidades das reações. Por exemplo, temperatura, a gente já comentou um pouquinho, superfície de contato, concentração dos reagentes e presença de catalisadores. Bom, mas esse é motivo para a gente estudar mais um pouquinho em outras aulas. Nos vemos em breve e, por enquanto, vou deixar aqui vocês com seus estudos. Desejo a vocês boas aulas, bons estudos para esse ano e até logo. Tchau, tchau.